vou trazer para vocês um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que recebi no dia de hoje a respeito de um caso concreto em um consórcio público no qual trabalhamos e estamos realizando licitações compartilhadas. Tive uma decisão no dia de hoje do gabinete de um conselheiro, não é do pleno, é uma decisão em sede de liminar, então não precisa ficar louco, não precisa se assustar, é uma decisão em sede de liminar. Um conselheiro proferiu uma decisão em sede de cautelar, suspendendo um procedimento de credenciamento. Obviamente, aí tem os desavisados, tem os apavorados, tem aqueles que acham que conhece tudo e mais um pouco, e já se assustam. Olha, tivemos aqui uma paulada do Tribunal de Contas. Isso é comum, acontece nos municípios. Mas que paulada é essa? Uma decisão cautelar? Uma decisão em sede de medida cautelar? De liminar? Tá tudo bem. O que isso significa? Na dúvida, para. Na dúvida, segura o jogo. Tranquilo. Vamos entrar no mérito? Vamos discutir? É possível. Não é o fim da picada. Não é o fim do mundo. É natural. Mas, Jabuti, é ruim receber uma decisão dessa do Tribunal de Contas? Depende do ponto de vista. A representação no Tribunal de Contas, nós vamos responder. Há decisões cautelares como essa? Ok, vamos para frente, vamos para o segundo tempo, adentrar o mérito das questões. E se estamos tendo procedimentos, certames sendo discutidos, porque estamos fazendo algo. Isso é fato. Só existe uma forma de blindarmos o ente público ao qual pertencemos de uma decisão como essa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou de uma representação, impugnação no Tribunal de Contas. Qual é a única saída possível para que não haja representação uma decisão como essa? Não fazer nada, cruzar os braços. Então isso é natural. E ainda mais como quando se trata da nova lei de licitações. E nesse caso aqui foi a respeito de credenciamento. A respeito de credenciamento. Algo novo. Um instrumento novo. Que muitos dizem, tudo e mais um pouco pode ser objeto de credenciamento. Outros dizem, não, somente serviço. Não, vamos discutir. Aqui eu tive uma decisão em sede de cautelar, no mínimo interessante. No mínimo que me faz iniciar uma reflexão acerca do posicionamento, não do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas desse conselheiro em específico. O entendimento dele foi esse, nesse momento. Às vezes nem dele é do chefe de gabinete, do estagiário que está lá para digitar as decisões. Então isso assusta? Não. Por quê? Se há uma medida cautelar, nós vamos suspender. Suspendendo não vai produzir efeito esse processo. Não produzindo efeito, não há prejuízo. E está tudo certo. Simples assim? Simples assim. Nada de apavoramento. Não há necessidade disso. Mas é complicado. É complicado porque, diante de situações como essa, que são corriqueiras, normais, tem alguns que fazem um alarde, tempestade em copo d'água. Esquece, filho, esquece. Pelo menos o meu posicionamento é esse. Na dúvida, faço ou não faço? Faço. Só tem um jeito de descobrir se está certo ou se está errado. Fazendo. E bora. É tudo novo. Não temos jurisprudência consolidada. Se tivéssemos jurisprudência consolidada com relação ao credenciamento da nova lei de licitações, tudo certo. Mas nós não temos jurisprudência consolidada. E aqui, eu tenho um esboço dessa decisão que suspendeu a decisão, suspendeu o certame de credenciamento com base em teorias. Eu não tenho nada concreto. Não tenho nada concreto.
e ainda tem prazo para apresentação de defesa. Aí sim nós vamos entrar no mérito. E eu pretendo, se não for impedido, se não for tolhida a minha discricionariedade, eu pretendo rebater isso e levar até as últimas consequências. Porque entendo que o posicionamento desse Conselho do Tribunal de Contas não condiz com as premissas que a nova lei de licitações trouxe nesse primeiro momento. Dito isso, eu passo a responder as perguntas que nós recebemos durante a semana. Vinícius, quem está no YouTube aí? Você está no YouTube? Aqui no Instagram, Faustão, eu estou, mas eu não está atualizando a minha tela. Como está o Instagram aí? Hã? Normal? Aqui na minha tela eu não estou. Quantas pessoas estão aí no Instagram, Fausto? 2 pessoas. A Alessandra, do Cisnorp, minha colega do Cisnorp, está por aí? No Instagram ou no YouTube? Manifesta-se, Alessandra, se você estiver, por gentileza. Seja no Instagram ou seja no YouTube. A Alessandra está no YouTube? Hã? Tem uma pessoa no YouTube? A Alessandra é uma telespectadora fiel de todas as terças-feiras, aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, não lembro, acho que pelo YouTube. Ela acompanha sempre. Não? Não aí? Keira, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Alessandra do Cisnorp, se você estiver aí, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, só manifestar aí, porque nós vamos tratar no segundo bloco, acerca de uma decisão em caráter cautelar que nós recebemos hoje no consórcio. E me atinge diretamente, porque é uma tese em que eu defendo que vai ao encontro, ou melhor, de encontro a esse entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós vamos discutir, vamos gerar jurisprudência. Quiçá nós possamos ser o primeiro a gerar jurisprudência nesse sentido, com relação ao credenciamento. Então, respondendo às perguntas da semana. A nova lei de licitações permite que sejam firmados contratos administrativos sem saldo orçamentário suficiente para cumprimento total do contrato. Eu posso fazer e depois apostilar? 2 respostas para essa pergunta. Se for um contrato decorrente de uma ata de registro de preço, já podia estar falando besteira, registro de preço é só ata. Não. Eu tenho instrumentos contratuais de execução parcelada de ata de registro de preço. Eu utilizo o sistema de registro de preço, inicialmente no certame, e desse sistema de registro de preço podem surgir contratos. Esse contrato em si, em tese, eu não preciso ter saldo orçamentário. Sabemos que recurso orçamentário é diferente de recurso financeiro. Recurso financeiro é a disponibilidade em caixa. Recurso orçamentário é a rubrica, é a ficha, é a dotação orçamentária necessária para a execução daquele contrato. Então, se for um contrato decorrente do sistema de registro de preço, ok, posso. E fazer a complementação do orçamento quando da execução. Se não for proveniente de registro de preço ou uma contratação com execução parcelada, identificada as parcelas, eu posso também firmar um contrato com dotação orçamentária parcial, não para cumprimento total do contrato. Então, se eu tenho uma execução parcelada, eu preciso, em tese, demonstrar a dotação orçamentária para aquela primeira parcela. Se a segunda parcela fica para um exercício seguinte, eu vou prever a disponibilidade para o exercício seguinte, ou se a próxima parcela, ainda que no mesmo exercício, nós vamos constar
a possibilidade, devo prever isso, de inclusão da dotação orçamentária quando da execução da segunda parcela, caso essa esteja vinculada à conclusão da primeira. Então é possível, para sistema de registro de preço e contratos com execuções fracionadas. É possível nessas hipóteses. Caso contrário, eu preciso ter a previsão orçamentária já total no início do meu processo. Salvo o sistema de registro de preço. Mas nós temos alguns sistemas, alguns comportamentos que estão exigindo o lançamento de dotação orçamentária já no início da minha licitação, ainda que feita pelo sistema de registro de preço. Tem umas coisas que a gente não consegue entender. Eu vejo em um determinado ente da administração pública, que também trabalho, presto serviço, que até para o sistema de registro de preço se diz assim, olha, o sistema pede dotação orçamentária. Mas aí contraria a lei. É o sistema, mas que sistema? É o sistema de gestão ali ou o sistema do Tribunal de Contas? Não tem umas coisas assim que, na prática, a teoria é outra. Infelizmente. Segundo questionamento. Quando apenas um item do pregão ultrapassa o valor de R$80 mil, a cota de 25% é de todos os itens ou apenas do que ultrapassou? Apenas do que ultrapassou. Se é só com relação a um item, é somente aquele item. Ou, quando eu tenho uma licitação que o valor supera os R$80 mil no seu valor global, eu vou reservar a cota de 25%. Se eu tenho uma que chega somente a R$80 mil, eu não preciso fazer essa reserva. Vai ser uma licitação exclusiva. Então, eu devo considerar o valor global, não de itens individualizados. Qual a diferença entre contrato de gestão e termo de colaboração? Em quais situações pode ser usado cada um? Perfeito. Vamos lá. Quando eu falo contrato de gestão, eu vou remeter principalmente à Lei 13.019 de 2014, que regulamenta ou é intitulada como Marco das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil. Quando eu digo contrato de gestão é o gênero. E dentre as espécies de contrato de gestão, eu tenho 3. Termo de fomento, termo de colaboração e termo de cooperação. Então, há diferença entre contrato de gestão e um termo de colaboração? Não. O termo de colaboração é uma das espécies do gênero contrato de gestão. Obviamente que quando eu tinha a lei das subvenções, que era muito utilizada somente para as organizações sociais, as OS, em suma, aquele procedimento utilizado como convênio, intitulado como convênio ou subvenção, eu tratava como um contrato de gestão, uma subvenção de um contrato de gestão. Com a Lei 13.019 de 2014, que inaugurou o marco regulatório das organizações sociais ou das contratações com o terceiro setor, contrato de gestão passou a ser gênero. E termo de fomento, termo de colaboração e termo de cooperação são espécies do gênero contrato de gestão. Então, quando eu trago o terceiro setor para executar alguma atividade dentro da administração pública, reconhecendo que o Estado não tem braço para tudo, então eu trago o terceiro setor para executar um serviço essencial, essa modalidade de contratação, o objeto, em regra, é de um contrato de gestão, que pode ser por meio de um termo de fomento, onde o poder público provoca um terceiro
para que execute um serviço essencial seu, ou termo de colaboração, por meio do qual o terceiro setor, uma organização social, uma organização da sociedade civil, pede apoio ao poder público e o poder público presta este aporte, este apoio, ou no termo de cooperação, por meio do qual ambos, tanto o terceiro setor quanto o poder público, mutuamente compõem para a execução de um serviço ou de política pública. Então, contrato de gestão é o gênero utilizado para as contratações que, em regra, são disciplinadas pela Lei 13.019 de 2014. E dentro de um contrato de gestão, eu tenho a operacionalização de um serviço ou de uma política pública e pode ser formalizada por termo de fomento, termo de colaboração e termo de cooperação. Embora o contrato de gestão não seja regido pela lei de licitações, ele pode ser derivado de um credenciamento? Boa pergunta. Algo que nós fizemos recentemente no consórcio público, no Cisnorp. De onde vem essas perguntas, hein, Tesouro? Muito bem. Suspeitei desde o princípio. Embora um contrato de gestão não seja regido pela lei de licitações, ele pode ser derivado de um credenciamento? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Eu posso realizar esse procedimento de duas formas. Vinícius, você está com o meu Instagram logado, né? A Alessandra não se manifestou. Vai lá no Instagram, chama ela por gentileza, para ver se ela vai estar no YouTube ou no Instagram, para a gente tratar dessa questão aqui do Tribunal de Contas. Para a semana que vem, eu quero trazer um convidado, não aqui presencial. Dá para fazer, né, Faustão, dividir a tela ao vivo? Perfeito. Um outro colega que também se especializou em licitações e contratos para a gente discutir principalmente esse tema dos credenciamentos. Chamada pública, credenciamento para a organização social, que ainda gera um nó. Ainda é motivo de debate, de algumas dúvidas. Nesse momento eu vou tomar minha coca. Tá quase na hora do meu café, hein, Vinícius? Minha Coca Zero, patrocinada aqui pela F3 Studios. Na sua conta, né, Faustão? Muito bem, muito obrigado. Você é muito gentil, Fausto Silva. Então, o contrato de gestão, ele não é regido pela lei de licitações, isso é claro, é certo. Inclusive, nessa semana e na semana passada, nós estamos desenvolvendo um contrato de gestão. Quero mandar um abraço para o meu amigo Vermelho, procurador lá de Quatiguá, o Reginaldo, do setor de cotações lá de Quatiguá, para a prefeita Isilda de Quatiguá, todos os nossos amigos, Rodrigo, secretário da Saúde, que realizaram por meio do consórcio um contrato de gestão para o serviço de saúde do pronto atendimento lá do município de Quatiguá. Esse tipo de contratação ainda gera muita dúvida. Não é um contrato regido pela lei de licitações, é pela 13.019, porém a gente utiliza de alguns expedientes da 14.133. Expedientes esse, instrumento auxiliar do credenciamento. Então eu posso fazer de duas formas. A contratação de uma organização social para a realização de um contrato de gestão por meio de um credenciamento. Eu faço uma chamada pública para credenciamento de organizações sociais. Realizado esse credenciamento, eu abro um novo edital para a qualificação dessas organizações sociais. Ou eu posso utilizar do expediente, em caso de serviços de saúde, educação e assistência social, da dispensa de chamamento público, em alguns casos a inexigibilidade de chamamento público. Um procedimento muito mais simples. Porque o que comanda, o que rege essas relações com o terceiro setor não é a lei de licitações e contratos.
É a Lei 13.019 de 2014. Mas ainda há cara pálida que confunde os expedientes. Não, mas aqui para formalização desses contratos de gestão, para o cumprimento da 13.019, eu tenho que ter todos os instrumentos necessários da 14.133. ETP, orçamento, dotação orçamentária. Espera aí. Eu estou utilizando de um instrumento auxiliar, que é o credenciamento. Somente isso. Para! Vai infartar por quê? Contratação por meio da Lei 13.019 de 2014 tem regramento próprio. Eu não posso confundir os institutos em que pese em algum momento eu posso utilizar do expediente do credenciamento. Porque de onde eu vou tirar essa organização social? De um credenciamento. Uma chamada pública. E posso fazer via dispensa de chamamento ou via inexigibilidade de chamamento, artigo 30, inciso 4 ou 6, não lembro de cabeça, da 13.019? Posso. Ou parágrafo 2º, inexigibilidade? Posso. E como isso se dará? Por meio de um ato inicial que se chama publicação da justificativa de dispensa de chamamento público. Eu fico puto, tem hora, porque ainda no dia de hoje, nos dias atuais, em 2025, a lei do marco regulatório das organizações sociais e organização da sociedade civil é de 2014. E ainda em 2025, muitos torram o saco, torram a paciência. Ah, mas não fez isso aqui para a contratação de uma organização social, não obedeceu isso, não fez aquilo. A lei de licitações não se aplica às contratações da 13.019. Eu utilizo instrumentos auxiliares, agora na nova lei, o credenciamento, que outrora, na legislação anterior, eu não tinha. A legislação anterior, que versava sobre as licitações, seja 8.666, seja 10.520, seja 12.462 do RDC, não previa, não existia a regulamentação do credenciamento. Agora insiste em confundir os dispositivos. Olha, eu preciso formalizar? Óbvio que eu preciso formalizar, mas pela 13.019. Como que se inicia um contrato de gestão, se for por dispensa de chamamento? Publicação da justificativa do dispensa de chamamento. Já produz seus efeitos a partir da publicação e durante 5 dias alguma organização social ou qualquer pessoa, ser humano, de preferência, pode questionar a dispensa desse chamamento. Ah, mas eu preciso juntar orçamento, eu preciso juntar estudo técnico preliminar. Nós trabalhamos com plano de trabalho. Não trabalhamos com contrato. Qual que é o instrumento que determina as regras de um contrato de gestão? Plano de trabalho. Como que eu formalizo a relação? Termo de colaboração, termo de fomento ou termo de cooperação? Aplica-se as regras da 14.133? Não. Aplica-se as regras da 13.019. Mas gera uma indignação que vocês não fazem ideia. Jabuti, você discute? Não, não discuto. Vinícius, traz meu café que hoje eu tô nervoso. Traz o meu café que hoje eu tô nervoso. Alessandro tá aqui agora? Alessandro, você está pelo YouTube? Deixa eu ver aqui no YouTube.
Esse café de hoje eu dedico a vocês, servidores públicos municipais, que têm que ter uma paciência de Jó todos os dias. É brincadeira. Porque na administração pública nós sabemos que nem tudo são flores. Principalmente quando se trata de algumas interferências indevidas, indesejadas, chega um ponto que você começa a colocar em xeque o seu entendimento. É absurdo. E aí você vai discutir? Não, fica quieto. Não vale a pena. Finge de cego, surdo, mudo, deixa o pau torar. Eu vou tomar o meu café para me acalmar um pouquinho. Rafael Moraes, calma. Vou me acalmar, Rafael, vou me acalmar. Mas é que tem umas situações assim que você fica bobo de ver. Cara, enfim. Tem que pôr uma música, Faustão, pra acalmar. Eu tô sem retorno, eu nem pôr uma música, né? Uma música relaxante. Alessandra, você tá no YouTube aqui? Só se posiciona aí no chat, por gentileza, que a gente vai entrar no ponto aqui de uma questão que envolve o Tribunal de Contas. Então vamos lá. Embora o contrato de gestão não seja regido pela lei de licitações, ele pode ser derivado de um credenciamento. Foi aqui que eu perdi a estribeira, né? Sim, pode e deve ser derivado de um contrato, de um credenciamento, de um procedimento auxiliar de credenciamento. E nesse ponto aqui, derivado de credenciamento, mas ele será regido pela 13019. Então, a vocês que estão com a paciência um tanto quanto limitada, como eu no dia de hoje, vai esse cafezinho aqui, que com certeza está forte. Tá forte, Vinícius? Eita! Rapaz, mas tá bom. Hoje eu tô com sangue nos olhos. Servidor público sem café não é servidor público. Com apenas uma colherzinha deste meu café, vocês conseguem fazer, olha, o café tá caro, vocês conseguem fazer 77 garrafas. É só acrescentar água. Então, o procedimento de credenciamento pode derivar a a realização de um contrato de gestão. Lembrando que contrato de gestão com as suas espécies, termo de colaboração, termo de fomento, termo de colaboração e termo de cooperação são regidos pela 13019. E a formalização deles exige um procedimento próprio. Vinícius, acho que a Alessandra mandou alguma coisa no Instagram, vê o que é, por gentileza. A formalização é pela 13019. Então esquece lei de licitações. Esquece as medidas e procedimentos iniciais da lei de licitações. Já tomei café, Alessandra. Avisa o povo aí, Alessandra. Já tomei café.
Então, o contrato de gestão, ele obedece à Lei 13.019 de 2014. É um procedimento diferente, é um rito diferenciado que nós não podemos confundir com procedimentos da nova Lei de Licitações. Tomei café, fiquei mais calmo. Mas é diferente. É um procedimento completamente diferente da 13.019, que regulamenta as contratações. A dispensa de chamamento, a inexigibilidade de chamamento. É um procedimento mais simples no início e mais complexo durante a sua execução. Porque eu me pauto por um plano de trabalho. Esse plano de trabalho me vincula a um termo de colaboração, termo de fomento ou termo de cooperação. Não existe contrato. O contrato de gestão não é um contrato de gestão. O contrato de gestão, ele se exterioriza, ele se dá publicidade por meio de um termo de fomento, termo de colaboração e termo de cooperação. Completamente diferente do regramento da legislação licitatória. Última pergunta. A taxa de administração pode ser utilizada como critério de julgamento em quais modalidades? Quais são as regras que a nova lei estabelece para esse critério de julgamento? Pois bem, taxa de administração são serviços que não são remunerados diretamente pelo poder público. Exemplo, gestão de manutenção de frota, gestão de combustível, de abastecimento de veículos da frota municipal, gestão de cartão alimentação, gestão de cartão de benefício assistencial. A remuneração destes prestadores de serviço é por meio de taxa ou carga, carga positiva ou carga negativa. Em suma, parece, pela decisão que eu tive hoje, nesse processo de credenciamento do Tribunal de Contas, ao menos pelo gabinete do conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva, o entendimento seria de que eu preciso ter disputa. Se eu tenho que ter disputa, eu vou utilizar do expediente do pregão, que é o que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná utilizou. Se fosse aqui no estado de São Paulo, esses serviços remunerados por taxa é credenciamento. Foi o que nós utilizamos, com base no entendimento do TCU, no consórcio para gestão de manutenção de frota e gestão de abastecimento de veículos. Estabelecemos uma taxa padrão de até 3,3, a taxa que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná está utilizando nesse exercício, e abrimos o credenciamento, credencia quem quer, e deixamos a escolha a critério dos municípios. Tribunal de Contas, em sede de cautelar, pelo gabinete, uma decisão monocrática, não é do pleno, uma decisão monocrática. Alessandra, anota aí. Uma decisão monocrática do gabinete do conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva esboçou o entendimento que deveria haver competição, concorrência, e não credenciamento, onde várias empresas se credenciam e os municípios escolhem aquela que melhor lhe convier. O conselheiro, nesse ponto aqui, disse, olha, isso parece um direcionamento. Mas como que é um direcionamento? O credenciamento é aberto, permanente. Podem se credenciar lá 1.000 empresas de gestão de frota. Vou direcionar? Vou combinar com os municípios? Fica a critério de terceiro. Então, eu não posso mais fazer credenciamento no âmbito do município, de laboratório de análise clínica, e deixar a critério da população escolher. A lei me autoriza. Não posso utilizar credenciamento mais para combustível. Não posso utilizar credenciamento para exame de imagem. Não posso mais utilizar credenciamento para serviços médicos. Que merda é essa? Aí temos um impasse. Uma decisão monocrática, isolada, do gabinete do conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva, Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
se analisarmos a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do TCU, contradizem, ou ele contradiz, as demais cortes. Mas essa decisão do dia de hoje não é o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o posicionamento monocrático em sede de cautelar do gabinete do conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva. Mas existirão aqueles que vão generalizar. Nossa, esse é o entendimento do Tribunal de Contas agora. Se for esse o entendimento do Tribunal de Contas, então não vão foder tudo. Aí os municípios não podem, me perdoe o palavrão, foda-se também palavrão. Aí os municípios não vão poder mais fazer credenciamento e deixar a critério do terceiro, do beneficiário, que é texto da lei. É texto da lei. No credenciamento tem duas formas de distribuição. Ou eu, poder público, faço a distribuição igualitária, ou eu deixo a critério do beneficiário, do terceiro. No caso, quando é um consórcio, quem é o beneficiário? Os municípios. Eu faço credenciamento de médico, e os municípios tomam desse credenciamento. Eu faço credenciamento de serviços de enfermagem, técnico de enfermagem, e os municípios tomam, eles escolhem. Então não vou fazer mais isso? Calma aí. Nós estamos apenas começando. Força na peruca, sem desespero. Estamos aqui para causar e para gerar jurisprudência. Por que não? Temos, por enquanto, uma decisão monocrática que até trouxe, ressuscitou a quarteirização. Mas a finalidade dos consórcios é essa. São um agente transformador, facilitador para os municípios. Ah, precisamos melhorar mais o objeto? Pode ser, ok. Mas eu tenho a possibilidade de utilizar esse credenciamento. Eu vou chamar de quarteirização? Discordo. Em número, gênero e grau, obviamente tem que cumprir essa decisão, mas ainda há prazo. E há muita água para rolar com relação a esse tema aqui, que me chamou a atenção no dia de hoje. Um credenciamento que o consórcio faz, deixa a escolha a critério dos municípios, a contratação de operadoras de gestão, para fazer a gestão de manutenção de frota e de combustível, um preço tabelado, o percentual que o próprio Tribunal de Contas utiliza, credenciamento é permanente, credencia quantos quiserem, e os municípios analisam aqueles que vão atender a sua necessidade. Interessante. Vejo desse ponto de vista. Interessante esse posicionamento. E nós vamos discutir. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Senhoras e senhores, caminhamos para o encerramento, porque eu estou cansado, estou revoltado e estressado no dia de hoje. Espero que tenhamos esclarecido os questionamentos que vieram. Peço a vocês que no decorrer da semana enviem suas perguntas pela caixinha de pergunta que o Tesouro, que faz a gestão das minhas redes sociais, disponibiliza. E na próxima terça-feira nós faremos a compilação das perguntas, dos questionamentos, e traremos aqui para vocês. Temos alguma pergunta? YouTube, Instagram, Vinícius, Faustão? Tranquilo?
Fechou. Senhoras e senhores, obrigado pela paciência, pela audiência. Nos sigam pelas redes sociais, Instagram, @adv.renanjabuti, pelo YouTube, @adv.renanjabuti também. Amanhã de manhã estaremos mais uma vez em Cornélio Procópio, com os municípios da AMUNOP. Todos vocês, meus alunos deste encontro em Cornélio Procópio, nos encontramos amanhã. A todos vocês que estiveram aqui conosco até esse momento, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Espero vocês na próxima terça-feira, às 20h25, pelas multiplataformas Instagram e YouTube, com transmissão ao vivo e a cores pela F3 Studios. Então, tchau, pessoal!